Olá, boa tarde. Vamos fazer a habitual revisão aos índices europeus, começando esta semana pelo CAC, que tem vindo a apresentar provavelmente o comportamento mais linear desde este atual movimento ascendente de entre todos os índices europeus. Temos nesta semana o CAC a apresentar, tínhamos deixado a indicação na semana passada, neutral ascendente. Tivemos aqui uma semana interessante, uma semana de hesitação ascendente, chamada, como eu gosto de designar, de lateralização ascendente. No gráfico horário é mais fácil percepcionarmos isso. Eu tinha deixado a indicação de uma resistência aqui, ou perdão, um suporte que seria um indicador muito importante nos 5.000 pontos, sensivelmente, e esse suporte acabou por ser violado depois de a ativação deste duplo topo se ter vindo a confirmar. A verdade é que, a favor da tendência, ou melhor, contra a tendência neste caso, a ativação do duplo topo não durou muito tempo, foi apenas suficiente para atingir a projeção e pouco mais. Houve logo de seguida uma reação contrária e estamos agora, neste momento, a atingir novamente uma zona que é já de importante resistência, porque foi uma zona que impediu a primeira progressão, a segunda progressão e neste momento está já a gerar um terceiro e quarto movimento reativo. Isto está a dar importância à zona em si, sobretudo se tivermos em consideração que esta primeira ou segunda zona de reação foi bastante violenta. A descida foi acentuada, foi rápida e isso geralmente deixa marcas. Vamos ver até que ponto esta zona de resistência importante para já vai resistir, mas não é de todo de descartar para já a possibilidade de termos aqui um prolongar desta reação descendente. Repare-se, fica um pouco mais simples de o vermos. Se olharmos para o gráfico de 4 horas, aquilo que eu estava a dizer era eventualmente levantar a possibilidade de termos aqui um cenário de aglomeração de preço, uma eventual, inclusive, reação descendente. Poderemos ter, contudo, um cenário muito semelhante àquele que tivemos aqui em meados de fevereiro, uma dupla hesitação que depois acabou por gerar um movimento reativo descendente, mas ainda assim não é de descartar a possibilidade de termos um duplo topo. É sempre uma possibilidade, enfim, contra a probabilidade, porque neste momento estamos com uma tendência ascendente muito forte, mas é de vigiar com muita atenção esta zona dos 4.929 pontos, sensivelmente, que é a zona que gerou a segunda reação, a reação de inversão de descendente para ascendente mais forte. Se esta zona for comprometida em baixa, temos então a ativação de um duplo topo e a possibilidade de virmos para esta zona, sensivelmente para os 4.700 pontos, assim ao olho. É, por isso, bastante importante consideremos essa possibilidade, apesar de ela, para já, não ser ainda significante o suficiente para me levar a alterar o sentimento de curto prazo. Fico então para a próxima semana, enquanto este suporte que acabei de referenciar não for quebrado em baixo, fico otimista, mesmo estando nós com uma aproximação muito grande à zona de resistência, à forte zona de resistência, vou ficar moderadamente otimista com uma indicação de neutralidade, deixando então em cima da mesa a possibilidade de termos uma reação um pouco maior a esta importante zona de resistência e uma aproximação a esta zona de suporte. Passando aqui ao DAX, teve também um comportamento bastante semelhante ao CAC durante esta semana. Tivemos aqui uma aproximação à zona dos 12.200 pontos, sensivelmente. Estamos neste momento ainda abaixo, novamente abaixo dos 12.000 pontos. Ainda assim tivemos uma semana bastante positiva. Repare-se aqui no gráfico horário, temos um padrão um pouco mais difuso, ao contrário do CAC. Neste caso, nota-se claramente uma lateralização. O CAC está mais forte, a lateralização do CAC é ascendente. Neste caso, temos uma lateralização mais purista e temos inclusive um segundo máximo relativo, major, que é inferior ao primeiro. Não temos um movimento de reatividade tão forte como no CAC. Se olharmos aqui para o gráfico de 4 horas, fica um pouco mais fácil de perceber. Temos de facto aqui uma segunda hesitação quando compararmos com o primeiro ponto, mas também podemos considerar aqui já uma eventual quebra, se assim o quisermos, uma linha de tendência que estava aqui a formar-se, uma linha de tendência descendente, que quebrou ao quarto ponto e que gerou uma reação. Um cenário mais otimista seria considerarmos-lo dessa forma. Da mesma forma que considerei para o CAC,
a zona de inversão como um importantíssimo fator de referência, um importante ponto de referência, vou considerá-lo também para o DAX. 11.633 pontos, neste caso em concreto, serão a grande referência de negociação de curto prazo. Se esta referência for comprometida, o DAX poderá também ficar comprometido. Para já, da mesma forma daquilo que disse em relação ao CAC, vou ficar no curto prazo neutral ascendente, no médio e longo prazo continuo sem qualquer correção a manter à estratégia, fico para já totalmente otimista. Passando ao IBEX, o IBEX, depois de ter tido o breakout ascendente, tinha-me deixado otimista. Eu, durante muito tempo, se recordam, estive neutral no médio e longo prazo no IBEX, porque estava à espera que houvesse este breakout. Finalmente temos o breakout, temos a confirmação do mesmo e temos então um movimento de progressão ascendente que se espera, na minha opinião, que haja uma aproximação aos 12.000 pontos. No curto prazo, eu estava positivista no IBEX, estávamos aqui nesta zona, tínhamos tido um breakout. Temos aqui, atualmente, um cenário semelhante, muito semelhante àquele que acabamos de ver para o DAX e para o CAC. Neste caso, em concreto, um duplo topo mais linear. É mais fácil, inclusive, de fazermos a referenciação. É muito importante que tenhamos em atenção, não me canso de dizer, esta referência. Se, no caso do IBEX, tivermos o compromisso dos 11.256 pontos e depois de uma forte subida sem qualquer ponto de referência intermédio, é provável que tenhamos uma correção major. No caso do IBEX, podia inclusive não ser preocupante, mas teríamos muito provavelmente uma aproximação aos 11.180 pontos, o que seria uma semana natural para o médio e longo prazo, uma semana negativista para o curto prazo. Fico então, da mesma forma, enquanto não tivermos o compromisso da zona de suporte, otimista, porque até ver, volto a dizer, todos os pontos de referência ascendentes são mais fracos do que os pontos de referência descendentes, ou seja, é mais provável que haja a quebra em alta de uma resistência do que a quebra em baixa de um suporte num mercado tão forte como o atual. Terminando no PSI 20, no PSI 20 eu tinha levantado aqui a possibilidade de termos uma lateralização depois de entrarmos em contacto com a zona de resistência. Está para já a consumar-se esse fator, parece estar a haver aqui uma lateralização triangular e isso poderá eventualmente, enfim, prolongar-se durante a próxima semana. Não estou também muito especialmente otimista aqui no curto prazo no PSI 20, mas também não estou negativista de todo. Vou-me só manter neutral para já, porque acredito que a haver uma quebra desta consolidação, tal como tinha desenhado na semana anterior, seja para cima e para já não tenho então grandes razões para me manter negativista. Ficarei neutral apenas porque de facto está a confirmar-se a teoria de que haverá um abrandamento em contacto com a zona de resistência e por isso espero que eventualmente esse abrandamento se prolongue durante a próxima semana, ou aliás, durante a atual semana e eventualmente o breakout ascendente se dê durante o início da próxima semana. A ver, vamos como é que reage o índice a esta zona atual. É tudo então em relação aos índices europeus. Muito obrigado pela atenção.